Irmãos, não me segue. Irmão, vou citar o Salmo 6,33, Salmo bom e agradável é. Os irmãos permaneçam unidos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, cumprimento a Deus todo o rebanho, todo o corpo de oleiro. Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança de poder falar um pouquinho que o Senhor é bom, que a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Aproveitar que os irmãos estão em pé, por gentileza, Abacuque 3, 17. Abacuque 3, 17. Os irmãos gravando aí, vamos junto. Amém? Diz assim o texto: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra e azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos só assento, por gentileza. Amados irmãos, o texto que lemos no livro de Abacuque, proposto pelo tema dessa semana, uma semana profética. Tenho certeza que os irmãos ouviram muitas coisas dessa semana no livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro, por mais que ele esteja no Velho Testamento, foi escrito antes de Cristo. Ele foi escrito provavelmente no final do século 7 a.C., bem provavelmente 612, 605, mas ele é um livro também muito atual para os nossos dias, muito atual para o momento que vivemos e muito atual para a igreja do Senhor ainda na terra. É um livro que nós podemos tirar muitas lições, é um livro que nós podemos tirar muitos aprendizados, é um livro que nós podemos aprender muito a confiar no Senhor, a continuar acreditando no Senhor. É um livro que nos impulsiona a olhar para o alto, é um livro que nos impulsiona a crer que nós temos um Deus que está no céu, que vela por nós e cuida de nós. O nome Abacuque, ele tem o significado de abraço, ou aquele que abraça. Toda vez que eu vejo Abacuque, eu leio esse livro, eu me sinto abraçado pelo Senhor, eu me sinto cuidado pelo Senhor, porque mesmo em momentos de dificuldade, momentos de tribulações, o Senhor sempre continua dizendo que está conosco, está cuidando de nós. Quando olho no livro de Abacuque, em alguns momentos chega a travar a mente por não entender o trabalhar do Senhor. Em alguns momentos chega a travar porque nós queremos que o Senhor faça conforme pensamos, ou do jeito que pensamos. Mas a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. O que Deus pensa é diferente daquilo que eu penso. Às vezes eu estou limitado, o Senhor olha além daquilo que eu penso. Eu só enxergo até a vírgula, mas Jesus já sabe o ponto final. O livro de Abacuque me impulsiona a continuar acreditando e crendo que o Senhor é poderoso. E eu venho aqui nessa noite dizer para você que esse livro traz uma declaração fantástica, que é que o justo vive pela fé. Estamos juntos aqui? Amém. Esse período foi marcado por períodos de muita tribulação, quando o livro de Abacuque foi escrito. Como eu disse, entre 612 e 605 a.C., o povo de Judá estava passando por momentos difíceis. O povo de Judá tinha abandonado servir a Deus e estava em momentos de grande idolatria. E Deus não se agradava de como estava agindo o povo de Judá. E Abacuque começa o livro questionando a Deus. Por que Deus está levantando pessoas piores do que eles
está levantando quem não tem temor, quem não é temente, quem não serve, quem não adora, para corrigi-los. Abacuque trava porque ele vê Deus levantando um povo que não teria condições de ser levantado por Deus. Porque na cabeça de Abacuque, Deus ele era santo, aquele povo para Deus não era santo. Deus ele não aceitava que outros deuses fossem adorados, aquele povo adorava outros deuses. Então por que Deus suscitou esse povo para punir o povo dele? Abacuque não entendia isso. Por ele não entender isso, ele trava, porque a corrupção do povo de Judá, amados irmãos, era muito grande, mas a corrupção também dos caldeus era enorme. Se você observar, a Babilônia, ela vem ganhando territórios no decorrer da história. Então eles ganharam territórios ali em torno, ganharam o Egito, e agora estão vindo, suscitando para punir o povo de Deus. Eles queriam ganhar o território de Israel. E Judá era uma ameaça. Meus irmãos vão lembrar que quando o povo sai do Egito e vai caminhando pelo deserto, Deus se levanta e fala para o povo conquistar. E por onde Israel passava, Israel conquistava, Israel venceu muitas batalhas. E o exército de Deus ficou famoso por ser um exército vencedor. Mas não era com as suas próprias forças que eles venciam. Eles venciam porque à frente deles estava o general dos generais, estava o Senhor dos senhores. Eles venciam porque sobre eles tinha uma autoridade espiritual que era o próprio Deus, o abençoando, conduzindo com as suas fortes mãos. Então por isso tem essa fama de ser vitorioso, todo mundo queria guerrear para eles. Mas agora Abacuque está vendo uma nação que não é temente a Deus se levantar para punir o seu povo. E ele fala para Deus: por que Deus? E é fantástico que a resposta do Senhor, você vai ver isso na estrutura do livro, a partir do capítulo número 1, 1 até o 4, você vai ver Abacuque indagando a Deus. No mesmo capítulo 1, do 5 até o 11, Deus revela, vai usar a Babilônia para punir o seu povo. Se fosse nos dias de hoje, meu pastor, talvez muitos de nós abandonaria, não aceitaria isso. Deus levantar alguém que não é temente para punir a gente. O pularia até com raiva. Não. Porque o evangelho de hoje é o evangelho da bênção, da graça, da misericórdia, o evangelho da bonança, o evangelho da prosperidade. Mas também continua sendo o evangelho da aprovação, continua sendo o evangelho do estou contigo, continua sendo o evangelho do espírito, mas eu posso abençoar, continua sendo o evangelho do sofrimento, mas ele sustenta. Ele não mudou. Mas Deus fala que vai levantar o culto para punir. Quando Abacuque recebe essa resposta, ele faz o segundo questionamento para Deus, ainda no capítulo 1, no versículo 12 em diante. E ele questiona Abacuque, expressa uma pergunta: por que Deus usaria o povo para punir Judá? Por que para trazer juízo? Mas a resposta vem no capítulo 2, do versículo 2 até o 20. Deus assegura que no tempo certo, a Babilônia também será julgada. E aí vem o que foi, só o justo vive pela fé. Quando meu irmão Sérgio me mandou o folder, pastor, eu falei: Sérgio, semana profética mesmo? Ele falou assim: é. Eu falei: mas semana profética mesmo de Abacuque? Ele falou assim: é. Eu falei: mas mano, Abacuque é sofrimento. Ele falou assim: é porque eu estou no coração do pastor lá. Aí eu fui para o joelho: Senhor, o que o Senhor quer falar? O que eu vou falar, Jesus? Porque eu não sou pregador itinerante, irmãos. Eu sou co-pastor de uma igreja. Eu não sei marchar por lá na frente, eu não sei fazer isso. Mas a palavra do tempo pastoral, para capacitar, para empolgar, para funcionar, para jogar por cima. Exortação, mas que te levanta para continuar falando: só o Senhor é Deus. E eu vinha de Cajamar até aqui pensando: Senhor. Mas o rádio tocou uma música. E a música que tocou no rádio, eu não sei se eu vou conseguir alcançar a obra. Mas eu queria só uma introduçãozinha.
Diz assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não é, continua sendo Deus. Eu falei, Senhor, eu já entendi. Eu já entendi que independente de qualquer coisa, eu vou falar do teu amor, da tua palavra, da tua bondade. E é dentro desse propósito que eu acho que essa comunidade não estou aqui nessa noite. E em caráter de introdução, Abacuque vem trazendo todo esse questionamento do capítulo 1 e do capítulo 2. De sofrimento, todo esse questionamento de angústia. Porque, meus irmãos, quando a Babilônia entrou em Judá, devastou tudo, acabou tudo. Quando a Babilônia entrou em Judá, eles tiveram um estrago muito grande. Porque vocês vão lembrar que quando Judá foi invadido por diversas vezes, o povo de Israel foi cativo por diversas vezes. Se você observar no livro de Jeremias chega a ponto de falar assim: eu quero, Senhor, o seu livramento. E Deus fala para Jeremias: não adianta mais você orar por esse povo. Se você for olhar no livro de Ezequiel chega um momento que está sofrendo no cativo. E Deus fala para ele: Ezequiel, levanta o povo, manda pegar as águas, porque eu vou dar o livramento, eles não tinham mais força. Mas quando você vê o Salmo 126 dizendo que eles se alegraram no Senhor, aleluia, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Observe que as grandes coisas que o Senhor fez estavam incluindo tanto os livramentos, mas também o sofrimento. As grandes coisas do Senhor estavam incluindo tanto o bem quanto o mal. E Jó mostra para nós a sua palavra quando ele diz: eu recebi o bem do Senhor com bom grado, também vou receber o mal do Senhor vem para mim. Observe uma coisa: receber o bem do Senhor é sempre gratificante, é um momento de alegria. E às vezes receber o mal nem tanto, porque o mal é dolorido. Esse que nos fala em 2021, o Senhor recolheu a minha esposa de um projeto, tinha sonhos. Deus recolheu a minha esposa. E viúva. Tem 4 anos que eu estou viúva. 4 anos, julho de 21, vai fazer 4. E eu falava: por que, Senhor? Em silêncio. Por que, Senhor? Silêncio. Quando eu falei: pra que, Senhor? Aí ele falou: meu nome ainda será glorificado. Eu entendi que nem tudo que acontece na nossa vida, meus irmãos, é só o inimigo que está fazendo. Nem tudo. A gente sempre atribui a ele, mas às vezes é Deus que está fazendo algo para endireitar as coisas. Observe uma coisa: se você ler no livro de Lucas, quem foi que levou Jesus para o deserto para ser provado? O Satanás. A Bíblia diz que o Espírito de Deus transportou Jesus para uma provação. Se Jesus foi provado por Deus, quanto mais eu e você. Jesus deixou um ensinamento para mim e para você. Está sendo provado. O inimigo se levantou, se use a palavra, que ela vai te defender. Se gostar de adorar, te darei tudo que sai. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Transforma a pele em pão, nem só de pão viverá o homem. Observe então que Abacuque trava, mas ele enxerga uma saída. Quando ele entende que é Deus que está fazendo, ele vai escrever a história. Mas quando chega no capítulo 13, ele faz uma oração. E a oração que ele faz é de agradecimento. Agradece pelo sofrimento. Como assim? Como assim? Ele começa agradecendo pelo sofrimento, mas sempre eu agradeço pelo que eu estou sofrendo. Quando fala que o justo vive pela fé, conforme você vê lá no capítulo 2, versículo 4 do Abacuque,
que viver pela fé em Abacuque, tem que viver pela fé em Romanos, tem que viver pela fé em Gálatas, tem que viver pela fé em Hebreus. E a Bíblia declara em Hebreus que a fé vem pelo ouvir a palavra. E declara ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Deus é soberano, amados irmãos. E na sua soberania, Ele faz o que Ele quer, quando quer, do jeito que quer, no momento que quer. Independente da minha vontade, independente do que eu oro, do que eu peço, independente, é Ele que determina se vai ou não, se quer ou não quer. O meu dever é me derramar sim, o meu dever é estar na presença sim, o meu dever é ser justo sim, o meu dever é dar santidade sim. Mas não por isso eu serei abençoado, porque eu só serei abençoado se Ele quiser. E Ele só vai me tirar da prova quando Ele quiser, no momento que Ele quiser. Mas a Chico Cabral escreveu um livro lá na antiga, dizendo assim, ó: se passarem pelos espinhos, se pisar no espinho, Ele também pisará com você. Se entrar na batalha, Ele também vai entrar com você. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra dele está escrita, Ele deixou escrito isso para nós: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Significa que, mesmo no momento da dificuldade, eu não estou sozinho, Ele está comigo. E em Jesus, eu sou mais do que vencedor. E em Jesus, não há condenação. E em Jesus, não há trevas. E em Jesus, só há luz. E em Jesus só há vida. E em Jesus só há graça. E em Jesus só há unção. E em Jesus só há misericórdia. Em Jesus há perdão. Em Jesus há perdão. Perdão do que, pastor? Perdão de pecados. Em Jesus há sangue que purifica a alma. Em Jesus há resgate. Em Jesus há libertação. Em Jesus eu tenho tudo que preciso e necessito. Ele é o meu, o seu, nosso Senhor. Mesmo Deus sendo soberano, quando parece que Ele está distante, Deus está no controle da história sempre. Parece que Deus está distante. Nós costumamos dizer que as páginas em branco da Bíblia, agora as Bíblias eletrônicas tiram um pouco isso. Mas as páginas em branco da Bíblia, nós vamos dizer que é o silêncio de Deus para com o povo. Alguns teólogos dizem que foi mais de 400 anos que Deus ficou em silêncio. E eu fiquei me perguntando esses dias, estudando esse livro e falando: se Deus falava com o profeta, o povo já estava do jeito que estava. Imagina se Deus não tivesse manifestado. Imagina se Deus tivesse ficado simplesmente calado. Observe então que quando falta a orientação divina, o povo se perde, se desvia, se afasta, porque com as suas próprias forças não consegue avançar. É por isso que a Bíblia fala e declara que muitos clamam ao Senhor com a boca, mas o coração está longe do Senhor. É por isso que a Bíblia fala, no meio do profeta Oséias, que o povo perece por falta de conhecer as Escrituras. É por isso que qualquer provação, qualquer situaçãozinha, tira da presença. Porque ainda não conhece o Deus que serve, o Deus que tem. Não sabe o Deus que serve. Porque quando sabe, aí depende da circunstância, da situação. Eu continuo dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amados irmãos, um homem que passa por decepções, ou uma mulher, dependendo do sexo, dificilmente ele se levanta novamente para continuar caminhando. Normalmente ele se entrega a isso. Abacuque poderia ter se entregado, mas ele entendeu que Deus já estava no controle da história. Pastor, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite pensando que está tudo acabado. Quero dizer para você que está aqui nessa noite pensando em parar. Deus está dizendo para você: eu ainda estou no controle
caminho de Emaús voltaram desanimados, se viu lá, pensamos que era o rei de Israel, pensavam que era poderoso, que ia nos libertar, mas morreu. Estavam voltando para casa tristes, decepcionados, vivendo a sexta-feira ainda. Mataram o mestre. Só que quando eles estão no caminho de Emaús, Jesus se apresenta. Eles ainda estavam vendo a sexta, mas Jesus já estava chegando no domingo. Né? Quando eles identificaram quem era, o coração arde, aí o olho abre. Não ardeu seu coração quando ele falava, era ele. Voltaram correndo para Jerusalém. Quando raiou o domingo, foram lá no túmulo, estava vazio. Ele está vivo e vivo para você. Ainda há esperança para o povo de Deus. Ainda há esperança para a igreja do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós costumamos usar porque eu declaro profetismo. Receba. E meu pastor, pregando terça-feira na doutrina, ele falou assim: levanta a mão aí. Aí levantamos a mão e falou assim: declara que as pessoas vão seguir você assim como você segue Jesus. Eu olhei lá, o outro, todos os irmãos levantaram a mão. Aí falou: Paulo dizia que meus imitadores, como sou de Cristo, fosse Paulo disse. O pastor falou assim: declara isso aí. Poucos levantaram a mão. E eu fiquei perguntando por quê? Porque não tem mais a confiança. O povo de Judá não tinha mais a confiança. Eles perderam isso. Se você observar, só tem Abacuque que está falando os dentes. Não, Deus está nos comprando. Só tem ele que está questionando a Deus. Em toda a história não aparece outros questionando, falando, pedindo. Só tem ele. Por que só ele? Porque ele se propôs a servir ao Senhor. Eu olho muito para Abacuque, como eu olho para Daniel, como eu olho para aqueles 3 jovens que ficaram também na Babilônia. Que eles decidiram não se contaminar. Abacuque decidiu que serviria ao Senhor. E no seu cântico, ele demonstrou a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. No seu cântico, ele demonstra uma confiança tão grande que mostra que a fé dele foi inabalável. Mas observe uma coisa: a fé, amados irmãos, Deus fala assim: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando a gente ouve isso assim, irmão, sua fé pode ser pequenininha como um grão de mostarda. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O grão de mostarda ele é resistente. Ele é pequeno, mas ele é resistente. A Bíblia está dizendo: a sua fé tem que ser resistente. Ela não precisa ser grande, ela pode ser pequena, mas ela tem que ser resistente. E o que é resistente? É se alguém olhar para o seu lado e te cumprimentar, eu não volto mais na igreja, está café fraco. É se alguém não falar com você, eu não quero mais, está café fraco. É se Deus não dá aquilo que você quer, eu não canto, eu não prego, eu não oro, está café fraco. Mas Abacuque estava resistente. E o que a igreja precisa nos dias atuais, amados irmãos, é a fé resistente. Nós precisamos fortalecer a fé. Os dons que são mais buscados na Bíblia é o de profecia e revelação. Mas você sabia que é o dom de fé? Sabia disso? A gente não busca o dom da fé. Por quê? Porque não dá igual. Não dá igual. Mas é o dom que te permanece, faz permanecer. É o dom que te firma. É o dom que Paulo fala que te deixa estruturado, que vai te dar fruto. Pode vir a ventania que for, às vezes até tenta tombar, mas quando passa você volta de novo. Eu estou aqui, Senhor, na posição que o Senhor me colocou. A fé faz isso conosco. Alguém escreveu muito lá atrás dizendo: rompendo em fé, rompendo em fé.
Quando escreveram, falaram que ainda que aconteça qualquer coisa, eu vou romper em fé. Mas nos dias atuais está difícil de ver essa situação. Mas eu vejo aqui uma igreja proposta a continuar crendo no Senhor. Porque quem tem um tema profético é Abacuque, irmão. Tem a certeza do Deus que serve, aleluia. Tem a convicção do Deus que serve. Porque a resposta é: Deus, ainda que a figueira não floresça. Olha só. Figueira era uma das principais fontes de alimento que tinha naquela época. Figueira é um símbolo de prosperidade. Olha o que Abacuque está dizendo em outras palavras. Ainda que falta a prosperidade, ainda que falte a benção. Aleluia. Quando a figueira florescia, ela dava muitos frutos. Isso significa que daria segurança e abundância. Olha o que Abacuque está dizendo. Pode faltar, Senhor, a prosperidade, a bênção. Pode faltar a segurança. Pode faltar a abundância. Mas mesmo assim, mesmo faltando tudo isso, eu continuo crendo. Eu continuo acreditando. Quando ela fica aí, parece que ele leu o Salmo 23. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas se você for para o original, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho. Significa isso, pastor? O Senhor é meu pastor, de nada tem falta. Eu abro meu armário, não tenho arroz. Mas o Senhor é meu pastor, então não tenho falta. Olho para minha conta, está zerada. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta. Eu olho para minha saúde, está com dificuldade. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta. Por quê? O Senhor preenche tudo aquilo que está ausente. Por Ele preencher tudo isso, eu não tenho falta de nada. É o que Abacuque está dizendo. Você consegue entender isso? Trazendo na situação espiritual, a bênção aqui representa as matérias, os recursos humanos. Quando ele está falando de florescer, está indicando que a terra está seca, está indicando que falta o juízo, está indicando que está faltando algo do Senhor. O juízo aqui representa a chuva. A terra seca, faltou a chuva. Como que floresce não tem água? Você não tem como molhar. E a Bíblia assim encaixa, porque se você for ler o livro de Joel, você vai ver que o povo passou por situações difíceis, faltou a água. Se você for para a história de Noemi, faltou alimento. Observe então que mostra que a segurança terrena não pode ser a nossa base. Estamos mostrando que a segurança terrena não pode ser a nossa confiança. Estamos mostrando que nós temos que ter uma fé madura. Eu vivo pela fé. Paulo diz: não ando pelo que vejo, mas eu ando pelo que creio. Observe, Abacuque declara isso, a declaração dele é fantástica, porque corrobora que Paulo fala isso. Porque ele não está vendo nada, mas ele continua acreditando no Senhor. Ele está vendo nada, mas ele crê no Senhor. Eu quero trazer você, quero trazer a sua memória, como diz lá em Lamentações. Eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quem te dá esperança é que Deus tem preparado para você lugar, mansões celestiais. É só você se tornar só mais um pouquinho. Pastor, mas esse pouquinho está difícil. Já tem muitos anos, mas só mais um pouquinho. Deus já está tratando, as coisas já vão acontecer. Deixa eu dizer para você, Daniel ajoelhou, orou ao Senhor, e a resposta saiu do céu.
mas o inimigo se levantou, o anjo teve que guerrear para a resposta passar. Deus já respondeu a sua oração, porque a Bíblia diz lá em Lucas, quando Deus falou para Zacarias, Deus ouviu a sua oração, porque para Deus nada é impossível. Deus já viu, já sabe, Ele é poderoso, soberano, tremendo. Está brincando para hoje? Ainda com o salário atrás. Eu me alegra dele, Senhor. É difícil, né? Como se alegra isso? A tendência é baixar, a tendência é ficar cabisbaixo, a tendência é ficar depressivo. Nunca se alegrar. Como que pode? Em alguns momentos a gente é chamado até de loucos. São doidos. Passando o que está passando e ainda continua dizendo que o Senhor é bom. É doido. Mas o que é loucura para o mundo, para quem é Deus, é graça. É conhecimento da palavra. E o caminho para o fim. A nossa alegria não deve depender das circunstâncias da nossa vida. Não. A nossa alegria não deve depender de conforto só, da nossa própria força. Não. A nossa alegria não deve depender de nós mesmos. A sua alegria não depende do pastor, não depende do irmão, da irmã, não. Você deve depender de Deus. A sua alegria deve depender. Você deve ter alegria com o Espírito Santo de Deus. Só o fato de você levantar hoje, abrir o olho, já é motivo que você está alegre, sabe por quê? Você deitou, ele levantou e o Senhor te sustentou nas mãos. Você sabe o que é isso? Já é motivo que você está dando glória, aleluia, a todo momento. Você tem uma família que Deus te deu, você tem uma casa que Deus te deu, você tem um lar que Deus te deu, tem filho que Deus te deu, tem uma igreja que Deus te deu, Deus já te abençoou de maneira tal, é motivo de você agora levantar a mão e agradecer, porque as outras bênçãos vão seguir você por onde você for. Semana profética, aonde colocar a planta do seu pé, ali Deus dará a você. Você que está vivendo em nome de Deus. Semana eu tomo posse, eu tomo posse. Tomo posse, eu tomo posse. Mas se olhar para o outro, fala assim, eu não preciso dos homens para me vigiar. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, que passeia por toda a terra. Eu tomo posse da minha salvação em nome de Jesus. Eu tomo posse da unção que Deus colocou sobre a minha vida em nome de Jesus. Eu tomo posse da libertação da minha família em nome de Jesus. Eu tomo posse que meu pai será um pai protegido e guardado pelo Senhor em nome de Jesus. Eu tomo posse que essa igreja é uma igreja abençoada por Deus em nome de Jesus. Eu queria pegar a chave de casa para cá, mas eu tenho para você, sabe o que? Unção, graça, dons espirituais. Hoje eu não trouxe carro, não trouxe chave, mas eu trouxe o Espírito Santo batido no chifre. O caminho para o fim. Olha o que ela vai falar, até quando o Senhor que meu marido não lhe escutar. Tem gente fazendo essa pergunta aqui hoje. Tem gente perguntando isso. Mas eu vou dizer para você, Deus já escutou. Sabe por quê? Eu falo para você com tanta certeza que Deus já escutou. Porque a Bíblia diz assim, ó, quando chegares na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, porque o teu Deus que te vê, está te observando em secreto, em público, ele te exaltará. Sabe o que você quer que a Bíblia diz assim, ó, aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, voltarão colhendo seus peixes. Deus já te ouviu. Deus te
você tem o seu nome. Você fala isso, pastor? A Bíblia fala lá em Jeremias que quando Jeremias pensava que não era ninguém, Deus fala assim: desde o ventre da tua mãe, eu já sabia quem você era. Quando Natanael, o pai fala: pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Jesus fala assim: eu vi você embaixo de uma árvore. Natanael, porque ele estava debaixo da árvore quando ele era pequeno, porque sua mãe deixava ele baixar para proteção. Ele reconhece verdadeiramente: esse é o Senhor. Não espere nesse sentido. Não espere uma chave. Não espere isso. Abra sua Bíblia. O Senhor vai falar com você. Se você abrir a Bíblia no Salmo 121, Deus diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta está lá. O seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pastor, estou passando por dificuldade. Abre a Bíblia, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Pastor, está difícil. Abre a água. 193. Porque te amaste com minha alma. Deus vai abrir a janela do céu sobre a sua casa. Vai ter tanta unção, tanta graça, que alguém vai olhar e falar assim: o que está acontecendo aí? Você vai dizer: é a presença do Espírito Santo de Deus. Chegou o momento, irmãos, de vivermos que Abacuque viveu uma fé inabalável. No caminho para o fim, pastor, eu vou caminhar porque eu me empolgo às vezes lá no caminho. E aí, ó, Jesus está para mim. Quando meu irmão está comigo, ele puxa meu perna. Conhece o pastor Sérgio Vieira? Ele puxa meu perna quando ele está comigo. Não, olha, hoje eu estou aqui me policiando. Mas eu quero concluir dizendo para os irmãos: a mensagem da fé é uma mensagem, que às vezes é dolorida assim, mas é a mensagem mais poderosa que tem. Porque você só vai ser salvo pela fé. É pela fé que você vai ser salvo. Por que é a mensagem mais poderosa que tem? Porque a Bíblia traz esses exemplos para nós. Se você for olhar no Novo Testamento, tem uma mulher chamada mulher cananeia, que ela vai provar Jesus para conseguir uma cura para sua filha, uma alimentação para sua filha. E ela vai atrás de Jesus, mas Deus fala assim: mas eu não posso dar os cachorrinhos aquilo que é pouco, pode. Ela fala: mas até os cachorrinhos comem da mesa. Aí Jesus fala assim: uma fé tão grande como essa. Jesus abençoou. O centurião
Jesus e alcançou a cura. O Jairo foi atrás de Jesus, está morrendo. Vê a notícia, já morreu. Jesus falou: crê somente. Observe, tudo isso tem a ver com a fé. Com a fé. Se creres, verás a glória de Deus. Eu convido você a refletir sobre isso. Eu convido você a se propor a fazer isso. Nessa semana profética, eu vou fortalecer a minha fé. Um crente com fé e ora, e a montanha se move. Um crente com fé e ora, e o mar se abre. Um crente com fé e ora, Deus manda maná no deserto. Um crente com fé e ora, Deus manda coluna de fogo para aquecer o frio. Um crente com fé e ora, Deus põe uma nuvem para proteger do calor. Um crente com fé e ora, Deus libera da cova dos leões. Um crente com fé e ora, Deus libera da fornalha. Um crente com fé e ora, Deus ressuscita morto. Um crente com fé e ora, e o milagre acontece. Igreja do Senhor, igreja amada do Senhor, tudo está atrelado à sua fé. Concluo dizendo o que Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Se você entrou aqui hoje com a fé pequena, pastor, vai estar muito pequena a minha fé, mas se ela está fortalecida no Senhor, basta. Deus não quer muito de você, Ele quer só aquilo que você pode. A viúva só tinha uma pequena moeda, mas quando ela trouxe, Deus falou assim: foi a maior oferta que você entregou aqui hoje. Mas era só uma moedinha, mas não foi porque era só uma moedinha, é porque a fé dela era tão grande que o milagre aconteceu. Fortalecimento de fé. A mulher que tinha 2 filhos ameaçados de ser presa foi procurar o homem de Deus. O homem de Deus falou assim: o que você tem na sua casa? E ela falou: não tenho nada, a não ser um pouquinho só de azeite. Olha Deus falando: esse pouquinho é o que serve, é o que passa. Vai tomar vaso emprestado. Ele era uma boa vizinha, porque pegou os vizinhos vaso emprestado. Se fosse muito, tinha pegado. Mas era uma boa vizinha, então pegou. Pegou e Deus começou a fazer o milagre dentro da casa dela. Essa semana profética, semana de Abacuque, aleluia. O milagre está dentro da sua casa, queridos. Está dentro da sua casa. Aqui é o lugar que Deus ordena a bênção. Aqui, ó. Nesse altar é o lugar que Deus vai ordenar a bênção. E a bênção vai chegar lá na sua casa. Depois dessa semana profética, procure o pastor aqui, ó. Traga os testemunhos para fortalecer a fé de quem está aí pensando: Deus não faz. Será? Traga para fortalecer a fé do irmão que está aí. Porque Deus vai fazer coisas grandiosas, maravilhosas. Tem liberação aqui nessa semana de unção, de graça, de renovo, de línguas dos anjos, de dons espirituais. Deus está liberando para a igreja nessa noite. E liberou a semana todinha. E hoje não será diferente. A tua fé. Você pode ir para a sua cabeça de novo. Senhor Jesus, eu agradeço a Ti pelo momento de poder falar da Tua palavra, do amor da Tua palavra. E eu falo aqui, Senhor, agora, quem deu crédito na nossa pregação? Não sou eu que aplico a pregação no coração do Teu povo, mas é Tu que faz. E como os Teus servos, como ungido Teu, Senhor, eu peço a Ti agora, onde tiver um coração duvidoso, uma mente duvidosa, pensando em parar de existir, fortalece essa fé, Senhor, hoje. Fortalece essa fé hoje, Senhor.
Senhor, se revela a ele. Tem experiências espirituais. Tem renovação espiritual, Senhor. Faz sentir o que nunca sentiu antes. Faz perceber o que nunca percebeu antes. É uma experiência tão maravilhosa, Senhor, que não só ele ou ela ficará impactado, mas que todos nós também ficaremos pela grandeza do amor, da tua bondade, hoje e sempre. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.